o dia inteiro. E aí eu falei assim, eu vou mandar esse e-mail. E fui tomar banho. Mandei o e-mail para a Glória e fui tomar banho. Quando eu saí do banho, estava lá, plim, vamos almoçar amanhã para falar sobre o livro? Aí eu falei, como Que assim? coisa! Aí ela falou, eu vou ler esse livro até a hora do almoço, a gente se encontra. E aí a gente foi para o antigo antiquário, lá no Leblon, e ela tinha lido tudo, e tinha críticas tão pertinentes, observações tão maravilhosas, que, assim, eu te digo, é uma das pessoas mais... eu não sou uma pessoa de idolatria, nada disso, mas a sensatez da Glória me impressiona. Eu digo que a Glória é A uma... Glória é uma mulher muito inteligente, muito Muito. sensata. E muito E divertida também. muito, ela é engraçada, né? Muito. Quem convive com ela sempre dá esse testemunho. Eu não conheço pessoalmente, a gente já se falou algumas vezes pelo telefone que a gente tem amigos em comum. Mas ela é muito engraçada e uma pessoa muito sábia. E muito observadora. E quando você pensa que agora está flutuando longe num assunto, de repente ela vem com uma observação que mata qualquer assunto, entendeu? Então, e eu costumo dizer, ela é uma pessoa de uma força. A É, Glória é uma orquídea com força de leão. é Porque ela isso é mesmo. uma pessoa muito frágil, mas é uma orquídea com força de leão. Uma coisa E ela, impressionante. como escritora de novela, um folhetim que vai ao ar todos os dias, que precisa ser entretenimento, né? A gente sabe, a televisão, ela é boa, 90% da produção do conteúdo televisivo é para entreter, não é? Não, mas ela consegue trazer temas importantes, temáticas pertinentes, traz para aquilo que é entretenimento e fica leve, fica bacana de ver. Além de leve, Fábio, tem um texto, porque assim, eu acho que o texto está sumindo das nossas comunicações, Isso. redes sociais. Caminho das Índias, por exemplo, o personagem do Lima Duarte, que era um Brahma, que era um sábio, né, indiano, Um sacerdote, né? exatamente. Os textos eram divinos, né? Divinos. E assim, e eu ainda me pego, agora mesmo, está reprisando a novela, estou vendo A Força do Querer, e aí você pega aquela mãe da Bibi falando uma coisa, você pega a São Silvana, textos bons, né? É. são textos Você maravilhosos. sabe, você sabe que por exemplo, eu só me fixo numa série se o texto for bom, senão eu não consigo. Eu O que também, me prende é a palavra. eu Se também. não me emociona, se não me toca, se não me faz pensar, se não estimula as instâncias que me mantêm vivo, que é a minha emoção e minha razão. Então eu não consigo ver. Pode estar na moda, mas se o texto não é bom, não vai. Agora me Você fala está uma coisa, falando uma você disse... coisa, você falou Ah, emoção e razão, né? Mas entre a emoção e a razão tem o sentimento, né? Que o sentimento é a emoção levemente racionalizada. racionalizada. Exatamente. É, isso é E, bacana. e quando não me pega no sentimento, quando eu não consigo falar algo sobre o que eu vi, sobre uma coisa que eu li, eu digo que não se fez arte dentro de mim. Pode até ser arte, mas a Sim. arte, ela precisa... A pessoa que entrou no cinema, a pessoa que começou a ver a série, a pessoa que começou a ler o livro, eu tenho que sair outra pessoa. Senão eu É. não considero. Eu Isso tem também que sou assim. me Se bem, transformar. aquilo entra na minha lista e nem nunca mais me recordo. É É. isso mesmo. Também. Agora me fala uma coisa, qual que é a porcentagem de psicopatas que nós temos mesmo na sociedade, que você disse? Como um todo, 4%. Esse 4% está incluído leve, moderado e grave. Na realidade, a gente não tem o hábito de sacar que o psicopata é aquele que não tem sentimento pelo outro, é aquele que não tem empatia, é aquele que usa o outro para qualquer coisa, para status, poder, diversão. Então, a gente sempre acha que o psicopata é aquele que mata. Tem muito Não. psicopata que não mata, né? Ele vai matar sonhos, desejos. Eu acho que sonhos, todos os psicopatas matam muitos sonhos, ilusões, Inocências, pensamentos. né? Exatamente. Inocências. Agora, por que são só 4% e a gente tem aquela sensação de que a gente encontra toda hora? Vou te dizer, pelo seguinte, não é de hoje, os nossos valores, que eu digo éticos, morais, eles tiveram uma grande revolução
nos últimos anos, no último século, vamos dizer assim. E surgiu uma coisa que eu chamo de psicopatoplastia. O que é psicopatoplastia? Ficou na moda ser mal. Se você for ver, os galãs de novela eram os mais desejados, eram o que a gente amava. O Antônio Fagundes fez o primeiro grande psicopata numa novela chamada O Dono do Mundo, né? Me lembro desse papel dele. E aí foi a primeira vez que o Antônio Fagundes sempre tinha um visual assim meio hippie, né? Que nem Dancing Days, uma coisa meio professor descolado. De repente, surgiu aquele homem Ele com surge de terno, né? terno preto, bem cortado, um cabelo lindo. A gente sentiu o perfume dele sem estar perto, né? Assim, pela novela já vinha o perfume. E aí eu falei, tem uma mudança estética do personagem principal. E a partir dali, todos os atores e atrizes queriam fazer vilões, né? Por quê? Porque era mais interessante, era mais bem construído. Eu discordo, porque eu acho que dá para fazer grandes protagonistas, grandes heróis, com uma construção mais humana e muito interessante. Porque eu acho que é muito difícil ser herói. E não estou falando herói de fazer uma coisa mágica, mas, assim, você hoje ter uma ética com as pessoas, ter um afeto verdadeiro, é um ato de coragem. É muita coragem. Entendeu? Agora você está falando a linguagem que se constrói o herói. Eu acredito que a grande dificuldade de quem escreve um texto para de alguma forma, fazer o contraponto da rivalidade, aquele que, de alguma forma, vai tentar minar os poderes do rival, do rival não, do herói. Vilão. Do vilão. Uhum. O herói, eu creio que esse desafio seja muito próprio do discurso religioso. O limiar entre o caricato e o valoroso é muito estreito. Muito. Muito. Eu, por exemplo, alguns filmes que pretendem ser religiosos, eles descambam para a caricatura muito facilmente. E fica aquela coisa que gera muito mais um desserviço à fé do que necessariamente imprimir um valor. E às vezes eu fico pensando que construir a vilania é muito mais fácil. E fica muito mais atraente mesmo. Você tem toda a razão. Eu nunca tinha parado para pensar que entrou em moda isso. É verdade, é verdade. Está em moda. Está em moda um pouco essa maldade, essa vilania, que foi gerando, né, mudando antropologicamente as pessoas. Eu costumo dizer, Ana, não sei se você corrobora comigo, que as grandes mudanças antropológicas vieram depois da Revolução Industrial. A partir do momento que nós tivemos a mudança de como produzíamos aquilo que nós consumimos, isso interferiu na antropologia, isso modificou a maneira como nós pensamos, como nós sentimos, como nós articulamos os valores. E hoje nós estamos um pouco distantes, claro que em termos de história da humanidade, nós estamos próximos. Mas se você for pensar as gerações, as nossas gerações estão distantes dessa grande revolução de 1800 e pouco, que tiveram repercussões muito sérias na sociedade e que acabaram gerando esse novo modo de ser gente, mais líquido, menos preocupado com as questões do outro, mais egoísta, mais centrado em si mesmo. Então, é interessante como nós, aos poucos, vamos, de fato, perdendo essa axiologia, esses valores que estão presentes, que são necessários para a gente ser gente, e que, aos poucos, vão sendo minados por essa nova forma de ser gente. Porque eu tenho uma sensação de que eu me deparo com psicopatas todo dia. Eu tenho uma sensação. Eu acho que a gente se depara com essa psicopatoplastia todo dia. Porque, por exemplo, hoje eu vejo pessoas assim extremamente agressivas, extremamente mal educadas, serem chamadas, olha que interessante, até uma personalidade tão verdadeira. Gente, personalidade forte, né? A gente chama assim, né? Exatamente. Eu acho o seguinte, você pode ter personalidade forte,
Eu conheço várias pessoas de personalidade forte, extremamente educadas. Educadas, justamente. Extremamente ciente da necessidade dos outros. Então, eu acho que se criou essa psicopatoplastia. Então, a pessoa, assim, ela fala de uma maneira, ela se comporta de uma maneira, e aquilo vira cool. Eu acho que também tem muito essa coisa das pessoas estar sempre procurando um cool da hora, né? Tipo assim, aquilo agora está na moda, aquilo ali está na moda. E eu acho que você falou uma coisa da Revolução Industrial que é sensacional. Antes, a gente tinha o artesão, né? A gente fazia as nossas peças, a gente plantava, a gente colhia, a gente fazia a nossa roupa. Eu acho que do momento que a gente perdeu, a máquina começou a fazer o que a gente produzia, a gente desconectou da construção. E da construção no sentido de construir a gente também. Ficou como se a construção... eu compro no supermercado, né? Eu também compro alguma coisa que vai me fazer uma pessoa melhor. Então, eu compro a roupa, eu compro o carro, como se aquilo me desse uma dignidade dentro de uma questão social. Essa desconexão da gente se construir e construir as nossas coisas, eu acho que foi uma cisão definitiva. E que hoje a gente vê muito